Aleluia. Glória a Deus. Bom demais. Antes de tudo, sempre eu estou agradecendo a Deus de estar em uma igreja muito abençoada. Nós temos o privilégio de termos uma igreja abençoada, um casal de pastor maravilhoso, que tem uma visão muito grande. Uma visão onde nós iremos ganhar esse bairro para Jesus. E nós contamos também com o nosso apoio para com a vida deles. Diga amém? Amém. Somos um corpo, amém? Querido Deus tem me dado, durante a semana eu estudando, Ele me dando vários textos bíblicos, mas de ontem para hoje, Ele está falando sobre o poder de profetizar a palavra. Diga, o poder que há em profetizar a palavra. Então, quando você profetiza a palavra, ela traz resultados. Diga, a palavra de Deus, ela vem, rega e sobe com os seus resultados. Então, amados, nós somos pessoas que somos regados pela palavra de Deus. Então, tenho os textos dentro do meu espírito, mas sempre eu tomo o conselho do Espírito Santo. E a minha Beth, a minha querida Beth, ela sempre fala: filho, fica tranquilo, porque o Espírito Santo, Ele quer tocar nas vidas. Eu sou feliz, porque faz uns anos que nós servimos ao Senhor, e o Espírito Santo nunca, jamais decepcionou a gente. Então, eu quero dizer para você que as coisas que se levantam, as circunstâncias, é um degrau para que você cresça. Alguém recebeu a revelation? Eu quero abrir aqui Marcos 11, para ir, depois nós irmos para o texto, que lá em Marcos 11, ou 22, isso é a metade do texto, porque se nós formos pregar nesse texto, meditar nesse texto, começa no 12, onde Jesus estava saindo para uma jornada no seu ministério, e ficou de frente a uma figueira, e o amaldiçoou, declarou que ninguém jamais comeria fruto dela, e os discípulos ouviram Jesus falar. E aqui no 22, Jesus disse, e Jesus respondeu e disse, ele tem a fé de Deus. Diga aí, eu tenho uma fé. Exatamente. Do meu Pai. Amém? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, vamos dizer, se levante e lance-te no mar. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo, diga tudo, o que disser, lhe será feito. Como que você lê a Bíblia e vê esse texto diante de você? O próprio Jesus Cristo dando um seminário para os seus discípulos. Eu vejo eu crio algo, eu acho que vocês pensam isso também, geograficamente, um lugar. Eu nunca fui em Jerusalém, só vendo assim através de algumas imagens de reportagem, mas teve um lugar específico onde Jesus, com eles, olhando para eles, e eles falando e comentando. Não é que a figueira secou, isso está atrás no 21, 20. E Jesus escuta isso deles e diz, eu quero dizer para vocês, que essa figueira secou porque eu usei a fé do Deus que me enviou. E quando Jesus falou, diz a ela, você cerca desde a raiz. É uma lição que nós temos dentro da palavra de Deus, que nos edifica a cada momento que nós pegamos a palavra e começamos a ler. O versículo 24 diz, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes em oração,
crer que receber e tê-lo-eis. Diga tudo que eu pedi em oração. Veja, o versículo 24, ele fala diante de pedir, ter oração. E dentro da oração você pede. Então você vê que a comunicação com Deus, através da oração, você tem acesso a pedir as coisas. O que eu acho interessante da palavra, ao Espírito Santo ministrar para mim, é que quando eu estou com o Espírito Santo, sempre com Ele, mas eu falo em momento de ministração, que Ele ministra ao meu espírito, Ele sempre fala que a palavra, ela precisa ser profetizada, ela precisa ser dita através de nós. Amém? Porque, amados, nós estamos nesse culto para ser ricamente abençoados. Agora, o poder da palavra não está só no pregador. Graças a Deus pela obediência de cada um de vocês, de todas as pessoas dessa igreja, que nós estamos juntos para nos ouvirmos de Deus, os seus treinamentos, o seu discipulado para nós, como nós iremos viver a cada dia. Isso vocês cumprem Efésios capítulo 2, capítulo 4, onde Jesus já começa no 7 dizendo que Ele deu a graça a cada um de nós segundo o dom que nós fomos chamados. E nós consideramos os 5 dons: o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Amém? Esses 5 dons ministeriais, ele capacita a igreja para ser igual a Jesus. Varão igual a ele. E nós somos idôneos na fé. A fé é no modo geral, trabalhando em todos nós. Sabia que Romanos fala que você tem uma medida de fé. Romanos 12, você foi repartida por Deus. A salvação veio através de uma crença, sabia? Você acreditou, você aceitou Jesus. O crer vem pelo e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você entra dentro desse âmbito espiritual, maravilhoso, que me vem agora um texto bíblico muito poderoso, ele é demais, onde Jesus também está discipulando pessoas. E Jesus está com um homem que é muito inteligente, um reitor na época, Nicodemos. Eu vou dizer isso para nós ir para o texto principal, que eu sei que Deus vai, Ele já está tocando, mas eu quero dizer que vai ter uma visitação no seu espírito. Diga, o espírito da fé, que está em mim, irá se manifestar. Se você não tem algo agora para você colocar em prática, guarde o espírito da fé que vai ter oportunidade de se manifestar. Jesus andava com o espírito da fé e nos momentos ele começava a colocar em palavras o poder do espírito da fé e as coisas começavam a acontecer. Lembre-se que Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Gesser de Paulista. Você sabe de onde você nasceu. Com o Espírito Santo e com o poder, o qual Jesus andou por toda parte, como você anda, desfazendo toda a obra do diabo. E Deus era com ele. Diga, Deus é comigo. Querido, a palavra da revelação, a palavra revelada, alguém espera algo, mas é isso que você está ouvindo, é que sua Bíblia diz. A diferença da palavra revelada é que nós sabemos que Deus deu a nós a autoridade para nós fazermos e colocar em prática aquilo que Ele já fez. Diga, Jesus já fez. Venceu por mim. Agora disse, ide e faz. Está lá em Marcos 16. Amém? Então, para concluir o que eu estava falando, Nicodemos achou a coisa mais linda que podia ver na época dele, de Jesus fazer milagre. Ele estudava a Bíblia, ele era um reitor, era uma pessoa muito esclarecida. E de repente ele tira uma noite e vai ter com Jesus. Que noite poderosa e maravilhosa. Foi aquela noite que Nicodemos saiu para ter com Jesus.
E quando ele chega para ter com Jesus, ele falou uma palavra tão linda, amados, que eu faria isso, você também. Ele muito educado. Ele disse, eu sei que você é vindo de Deus, porque só quem faz essas coisas é quem é vindo de Deus. Ele falou claramente, honestamente, com tudo que ele conhecia. Só que Jesus não queria limitar e não queria que ele ficasse só sabendo que Jesus faria aquelas coisas. Jesus veio para transmitir aquilo que ele fez para nós fazermos. Por isso que João 14 diz que nós faremos algo maior. Jesus disse, vocês farão algo maior que eu fiz. E Jesus não estava se rebaixando. Quando Jesus disse que nós faríamos algo maior que ele fez, Jesus a cada momento está no topo. Porque ele é capaz de formar pessoas que fazem aquilo que ele faz. Você como um pai, o seu filho fazer melhor que você como um bom profissional, e você instruir uma pessoa como instrutor e a pessoa fazer melhor que você vai se sentir o que então? Muito honrado. Amém? Estamos aqui. Então, o que Deus quer em nossas vidas é que nós aprendemos com Jesus e que a gente possa discipular a pessoa como nós somos discipulados. Então, o que é que Jesus disse para Nicodemos? Está lá no 3 de João, mas vamos aqui sem abrir. O que é que ele diz? Na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver, diga ver. Então ele estava mostrando uma condição de nascer e ver. Amém? Porque Jesus trabalha gradativamente. Nós vamos pegar na palavra profética, estou dividindo no tempo, para nós pegarmos aqui algumas instruções, como você profetizar. Amém? Eu sei que tem muitas pessoas aqui, todos podem profetizar a palavra, todos podem falar pela fé, mas tem alguns que têm a chamada profética. Amém? Isso não tira nada, não diminui você, porque quando você fala a palavra, ela não volta vazia. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Então Jesus estava falando com Nicodemos e não queria que Nicodemos ficasse limitado apenas naquilo que Jesus estava fazendo. Imagina, você vê alguém fazendo algo muito maravilhoso e alguém dizer, você pode fazer isso. Você já se interessa em estar junto àquela pessoa. E Jesus disse para ele, se você nascer, você vê o reino. E quando ele ouviu aquela palavra, isso lá no capítulo 3 de João, ele disse, ele teve a ignorância como Pedro teve a ignorância na hora da pesca, lá no 5 de Lucas. Ele disse, como que pode eu voltar ao ventre da mamãe e nascer? Não pode. Ele já era velho, tinha uma idade já madura. Aí Jesus olha para ele e não leva em conta a sua ignorância. Percebe que Jesus, quando nós estamos muitas vezes orando, pedindo algo ao Senhor, ele não leva em conta as nossas ignorâncias? Quantas vezes nós falamos, Jesus, por quê? E quando diz, Jesus, estamos aqui. Eu sei que você está nos guiando. Eu sei que isso aí vai dar certo. Eu sei que irei chegar em um lugar glorioso. Amém? Então ele teve essa questão, Jesus disse para ele, agora ele está pronto para um nível de revelação maior. Veja como Deus é. Enquanto era só para ver o reino, ele diz, agora ele está pronto para ouvir um nível de revelação maior. Aí ele disse, aquele que for lavado da água e do Espírito, não só ver, mas entra. Vocês perderam um bom momento de se alegrar. Lavado pela palavra, pelo Espírito Santo, você tem acesso ao reino. Você sabe que quando uma pessoa está inserido em uma situação, seja boa ou ruim, ele está envolvido como os outros estão? Sim. Eu vejo sempre alguém falar que diz, fulano estava na hora errada, no lugar errado, não sei o que é errado, pagou. Agora imagina, você está no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas. Diga, é glorioso. Então Nicodemos estava naquele momento, na hora certa, com a pessoa certa, ouvindo o que era certo. Aleluia. O Espírito Santo está querendo nos sacudir nesses últimos dias. Eu estou falando calmo, mas você não sabe como é que está por dentro de mim há muitos dias. O quanto Ele está me trazendo revelações sobre a sua palavra. E jamais ninguém pode chegar e gritar e todo mundo já ouvir, já pegar e já fazer. Não, Jesus tinha essa paciência com as pessoas.
Agora, no momento que o Espírito Santo te pegar para tu agir, tu vai ver o poder que vai sair dentro de você. A espada que é do Espírito Santo vai começar a entrar em ação. Você vai glorificar ao Pai. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, haha. Oh, brossamanques. E Jesus disse para ele: eu quero encerrar dizendo para você e dar uma continuidade agora de uma vida nova para você, Nicodemos. Aquele que nasce da carne, Jesus nunca deixa pessoas confusas. Aquele que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Lá em 1 de Pedro 1,23 diz que a gente é nascido de uma semente incorruptível. Diga, semente incorruptível. É tão bom esses versículos para nós marcarmos. E quando nós, alguma coisa quer nos afrontar, a gente diz, eu nasci de uma semente incorruptível. Diga, não se corrompe. A palavra de Deus que é para sempre. Diga, a palavra que é eterna. Para sempre. Ela te fez eterno. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos sair desse texto, que é um texto tão bom, né, sobre o 11. É um texto que nos traz tanta segurança, porque Jesus estava dando um seminário aos discípulos, só por causa de algo que houve, que ele sentiu fome, foi uma figueira, não tinha, ele foi, e a figueira não deu mais fruto. E Jesus aproveitava todas as oportunidades. Como se treinar pessoas para exercer aquilo que Deus quer que ele faça? Deixa eu te falar uma coisa. Ixi, voz de trovão. Deixa eu te falar uma coisa. Há os 5 dons, diga 5 dons. Diga apóstolo. Assim diz o Senhor, é o quê? Profeta, então. Assim diz o Senhor. Evangelista o maior. Pastor que casa com a igreja e o mestre que está ao lado dele, e ele é mestre também. Diga aleluia. Só que o apóstolo toca nos 5 dons. Correto? Quando estamos aqui, você está vendo o quê? Uns dedos maiores que os outros. Aí você vira assim, faz assim, tudo igualhou. Então, diante de Deus, somos iguais. Diga, agora aqui está, diga a perfeição, diga a perfeição. Uau, os 5 dons. Mas esses 5 dons só está aqui por causa da palma da mão. Está vendo a palminha da mão? Que é a igreja. Oh, ninguém disse glory my God. Ninguém disse glória a Deus. Então, veja só. A palma da mão que segura os 5 dons é a igreja. Aí o que é que esses dedos fazem? Cobre. Então esses dons é para realmente cobrir. Trazer para vocês o que é certo. Dizer como nós devemos estar diante da presença dEle. E a glória do Senhor cai sobre a igreja. Diga aleluia. Aleluia. A igreja de Deus é maravilhosa, irmão. A glória de Deus está conosco. Tem guardião da fé, guardando a palavra, se mantendo firme, para que a igreja possa chegar no lugar que Deus determinou que chegasse. Aleluia, aleluia. Nós somos pessoas que falam, sabia? Agora, eu vou fazer uma pergunta e vou responder rápido, para muitas pessoas não ficar respondendo, mas eu pergunto, você, durante o dia, com que pessoa que você fala mais durante o dia? Aí todo mundo fica pensando, diga, comigo mesmo. Correto? Você fala com você mais que todo mundo. Eu vou te explicar como você fala. Você vai num trânsito, o cara fala um carro, ixi, eu não faria isso. Uma coisa errada no trânsito, eu não faria isso. Hoje fulano não deveria usar assim. Você está falando com quem? Então você disse, eu deveria fazer assim. Não, eu faria dessa forma. Quando eu vou fazer isso, eu vou fazer. Aí você até tem dentro de você momentos que você viaja 1 hora fazendo as coisas. Amém? Então isso não é errado. Davi até uma vez ficou triste e ele falou, porque está triste dentro de mim. Ele conversava muito e começou a ouvir muita alma em sentido negativo. Mas uma coisa que eu descobri, nós somos um templo do Espírito Santo, assim. E eu estou treinando, irmão. Isso é um treinamento que eu tomei parte de fazer isso. E todas as noites eu procuro um texto da Bíblia sobre milagre e vou dormindo pensando em grandes milagres. Interessa a você isso?
Então, quando eu vou dormir, eu pego um texto, coloco de mim, aí começo a pensar em milagre. Daqui a pouco eu estou envolvido, não só vendo as pessoas fazer milagre, quanto também envolvido no milagre. Eu durmo um sono tão tranquilo, e quando me acordo eu já fico atenado. Pai, porque eu estou treinando o meu espírito a ouvir mais o Espírito Santo. Amém? Você está sendo edificado? Amém. Eu também. Vamos aqui abrir um livro que vocês gostam. Vocês gostam, eu vou descer com esse aqui. Minha hora está quase terminando. E eu não quero estar com vocês. Ezequiel 37. Fala sobre... Rapaz, as pessoas estão tudo pregador. Fala sobre o vale dos ossos seco. Você sabe que isso aqui foi uma visão que Deus deu a Ezequiel com relação a Israel? Quem não sabe, fique sabendo que foi uma visão. Ele era um profética visionário. O que é isso? Vocês que têm a chamada profética que estão aqui, Deus pode falar com você através de sonhos, visões e trazer palavra, mesmo sem você ver, e Deus vai guiar você a dizer algo pelo Espírito, diga amém. Só que tem uma coisa, quero falar sobre isso só para você entender, sobre escola de profeta. Diga escola de profeta. Existe, diga, pergunta, existe, pastor? Existe, em que situação? Yes, gostei. Não para ensinar as pessoas a profetizar, porque isso é um dom de Deus. Agora, a escola profética, ela ensina como nós desenvolver o que Deus dá a nós. Ficou bem claro? Eu não vou chegar a dizer, irmão, você vai chegar para uma pessoa e vai dizer, assim diz o Senhor. Tá. Não, não. Você vai dizer, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma unção profética? Tem. O que aconteceu lá com Davi, na época? Ele errou? Deus chamou o profeta? E o que é que Deus disse ao profeta? É Natã? E é. E o que é que Deus disse a Natã? Vai lá e condena ele? Não. Natã foi orar e disse, de que forma eu vou chegar ao rei? Pensa aí numa coisa séria. O rei, irmão, se dissesse algo, mas o cara estava... Já era o profeta. Ele chegou lá e criou uma história. Sim? Falando de um homem que tinha uma só ovelha e outro tinha muitas ovelhas. E alguém decidiu matar aquela ovelhinha e tal, e etc. Ele olhou assim e disse, esse é digno. Não disse, esse vai morrer. Porque se ele falasse, esse homem vai ter que morrer, ele estaria preso pelas suas palavras, enredado nas suas palavras. Então, o que nós precisamos entender, que nós entramos no texto, vamos entrar no texto, como Deus fez um seminário com Ezequiel, explicando como ele deveria passar as coisas que Deus, as instruções que Deus dava a ele, para que as coisas pudessem acontecer aqui na terra. Diga, isso é maravilhoso. Então, a escola, os que traz instruções para nós, na nossa igreja, graças a Deus, é para nós não se precipitarmos, para que a gente não fale coisa antibíblico. Estamos aqui? Amém. Quem vai trazer inspiração para você? Diga o Espírito Santo. Quem vai mostrar? Diga o Espírito Santo. E quem vai determinar as coisas que vai acontecer? Diga o Espírito Santo. Aí todos façam assim comigo. Vocês falaram alguma coisa? Vocês ouviram o quê? O som de uma voz. De uma voz. Yeah. Então, o que aconteceu com João Batista? Ele era a voz, o som de Jesus. Ele só falava o que o Espírito dizia para ele falar. Então, ele disse, eu sou a voz, o ar, do que clama Jesus nesse deserto. Amém? Diga, nós somos agora a voz do Espírito Santo. Oh, glorioso Espírito Santo. E você acha que o Espírito Santo não tem algo para falar para você? Diga sim. Então ele tem muitas coisas. Em João 16 tem uma coisa linda, maravilhosa e poderosa lá no 12. Ele diz que quando ele vir, diga o Espírito da verdade, vos guiará em toda, diga toda. E ele iria falar coisas que ainda ia acontecer. Ele ia trazer revelação para aqueles que carregam a unção do Espírito
E vai mostrar coisas que hão de acontecer. Quem vai mostrar? Diga o Espírito Santo. Agora, quem fala? Cadê os profetas dessa casa? Nós iremos falar. Amém? Então vocês vão, eu posso passar alguns versículos, que é muita coisa e tal, e trazer só o sentido da coisa, mas no início diz assim: veio sobre Ezequiel, eu estou na ACF, a fiel. Ezequiel, lá no 37, ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Diga, a mão do Senhor chama ele, e pelo Espírito do Senhor, isso, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem fez isso? Diga, o Espírito do Senhor. Então vamos lá, vai dar tempo. O Espírito do Senhor pegou ele e disse: eu quero levar você. Isso é profeta visionário. Ele estava mostrando a visão, depois ele disse: isso é a casa de Israel. Ok? Ele diz o quê? Aqui. E me fez passar em volta deles. De quem? Diga, dos ossos. Isso. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estava, diga, sequíssimo. Eu creio que essa palavra está no superlativo, não é isso? Sequíssimo, não tem mais como você qualificar os ossos. Eu acho que se alguém pegasse, tornava em pó. Diga, era muitos. E disse, quem disse? Diga, Deus. E disse: filho do homem, porventura, deixa eu ver aqui. E disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Diga, visão e instrução. E ele correspondendo com aquilo que Deus queria que ele realmente fizesse. Sabia que isso é obediência? Deixa eu te falar. Não se precipita quando Deus começar a te mostrar algo que não terminou naquela noite. Espera ele terminar a visão. Muitas pessoas é de Deus e começa a falar antes que Deus termine com ele já quer passar para as pessoas. Não faz isso. Espera que ele termine de trabalhar na sua vida a visão para que te deixe abalizado ou pronto para que você possa instruir a muitos. Estamos aqui. Deus não tem pressa com as coisas que ele faz com perfeição. Deus pegou 7 dias? 6 dias? 6 dias. Deus poderia fazer tudo no mesmo dia? Ele fez em 7. 6, 6. 6 dias Deus trabalhando e fazendo as coisas com o Espírito Santo e a palavra que é Jesus. Tudo perfeito? Estamos bem? Aleluia. O ministério que Deus tem nas nossas vidas não é algo descartável, nem comissionado. É efetivo. Deus está te preparando para algo grande nessa igreja. E por que tu queres se precipitar e dizer: aqui não é meu lugar? Por que tu pensa isso? Diz que a tua vez, tua hora não chegou. Aleluia. Quando Deus firma uma palavra com você, Ele só quer te instruir para que o teu ministério seja bem sucedido igual ao de Jesus. Deus não vê a gente menor que Jesus. Eu não vou sair da rota, mas João 17 diz que do jeito que Deus ama Jesus, te ama também. E do jeito que Ele em Jesus é em você. E porque muitas vezes nós queremos se desqualificar, enquanto Deus está nos qualificando. É porque vem muitas coisas, eu tenho que separar algumas. Mas eu quero dizer para você que para você executar a vontade de Deus, Ele não está olhando o teu tamanho, o teu jeito, a tua idade, o teu conhecimento. Não, Ele só quer que você diga sim. É difícil dizer sim. Diga, no, my friend. No, my sister.
Diga não, meu irmão, não, minha irmã. Diga não, é difícil dizer sim. Diga sim, Senhor. Aqui ele está dizendo sim, Senhor, sempre. Ele está ouvindo as instruções de Deus e o próprio Deus falando com ele, dizendo, Senhor Deus, tu sabes, se eu sei. Então, me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu estou no 4. Diga, Deus começa a dar instrução e diz, agora se tu sabe que eu sei, que eu sei, então agora não é eu, é você que profetiza. Diga, Deus me dá a instrução, e a unção vem na instrução, e quando eu abro a boca, é como Deus falando aqui na terra. Como que tu queres a tua vida profissional? Declara, bota escrito lá. Bota escrito, Vitor. Eu sei que vocês fazem isso. Tem pessoas que dizem, que instruções, a gente vive pela fé. Amém? Porque a fé já diz o que você tem. A fé não deixa se manifestar, Paulo, para você dançar. Ela já diz, pode regozijar que já está certo. A fé é como uma mulher grávida, ela não vê o menino, mas o menino um dia vai chorar no braço dela. Vai correr com ela, vai alegrar a família. A fé está impregnada em nosso espírito. Nós precisamos de colocar a fé em ação com a palavra de Deus. O que Ele mandar você fazer, você tem que obedecer. Mas eu não estou sentindo arrepio. E não é para sentir, Ele mandou falar, profetiza. Ele disse, arrepia, pula. Dá um gemido. Diga não. Ele mandou profetizar. Diga, Ele mandou profetizar. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Sabe que muitas pessoas pensam que no seu ministério, porque ele vê... Deixa eu falar isso para que vocês entendam. Ele fala sobre os ossos, juntar os ossos. Aí ele vê os nervos ligando os ossos. Ele começa a ver a carne já ficando gordinho. E a pele cobrindo, né? Ele diz, agora eu estou pronto. Ei, falta o espírito de vida. Não se precipita, vai com o espírito de vida. Jesus só saiu para o ministério quando foi batizado cheio do Espírito. Os discípulos estavam sentados, só saíram quando estava cheio do Espírito. Eu sei que esse Espírito é com E minúsculo, que é o Espírito de vida no homem carnal. O homem natural. Mas eu estou falando e trazendo uma referência que no teu ministério você vai ter todas as instruções, você já sabe o livro que você vai publicar, até o nome do livro que você vai dar. Mas deixa o Espírito tomar conta da situação, porque um dia alguém vai pegar o teu livro, vai ouvir a tua mensagem, vai tocar em você e será super abençoado, porque o Espírito de vida, eu vou antecipar, ele começa a fazer um ruído. Quando você profetiza, ele entra em ação e um grande movimento vem atrás com o Espírito de vida. Só pelo comando que você foi dar. Diga, eu dei o comando. O Espírito de vida veio, se apoderou. Diga, é Deus purinho. Aleluia. Oh, eu amo a unção profética. Ela nunca me enganou. Eu nunca duvidei dela. Eu tenho me associado a essa unção. Ela é transferível, sim? Diga sim. Jesus ungiu, Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Não é verdade? Com o Espírito Santo e com? E você vê um profeta ungindo o seu sucessor. Sim? E a Bíblia diz que nós somos ungidos de Deus. Amém? Glória a Deus. Fala coisas. Você precisa de tempo até para falar, porque quando Paulo, grande homem de Deus, não é não? Acaba de escrever a maior parte do Novo Testamento em carta para nós, literatura poderosa, não é não? Então era um homem demais, cara. Quando ele se converteu, ele foi 3 anos e 6 meses para a Arábia, né? Para o deserto, foi isso aí. E ele ficou lá com o Senhor. Por isso que ele diz lá no 11...
eu vos ensino aquilo que eu vos ensino aquilo que aprendi, que na noite que Jesus foi traído, tomou pão e dando graça, o partiu e disse, tomai e comei, isso é meu sangue. Não, isso é minha carne, bebei que isso é meu sangue. Então, ele recebeu diretamente de Jesus. Imagina, o cara está perseguindo o crente, se converte, vai lá orar, um homem que estava com medo dele, põe as mãos sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo, agora ele, para um deserto. E lá, quando ele chega, o professor está lá. E começa a ensinar. Quando ele volta, que ele vai a Jerusalém, as turmas ainda estavam assim, um pouco, 3 anos e pouco. Mas pelos feitos, estava dizendo a mudança a qual houve na vida dele. Nós não precisamos de chegar no local e botar uma placa. Ei, sou crente ungido, verbo da vida. Alô? Você vai ficar como você está na sua casa, aqui, tranquilo. Agora, lembre-se que as oportunidades vão acontecer, eu estou de olho ali, as oportunidades vão acontecer e você tem que estar pronto para aquele momento. Então, eu vou te contar algo bem rapidinho. Eu tenho uma conselheira, além do Espírito Santo, a minha esposa e ajudadora, porque a única pessoa no mundo que recebeu o nome igual ao Espírito Santo é a esposa. Quem sabe disso? Você não sabe? Uau! 14 João diz o quê? Enviarei um ajudador e te darei uma ajudadora. O homem é deficiente até que não case. Jovem, procure casar para ser completo. Porque um dia Deus deu um sono no cabra e o cara dormiu, tirou uma costela. E quando a mulher chega, se completa. Então, os casados digam, sou completo. O jovem diga, misericórdia, Jesus, vem minha escuta. Vem, costela, vem. Amém? Então, veja só. Eu quase não falo o que eu ia falar, mas eu vou falar. E você precisa estar pronto. Porque há momento que vai ser necessário você expor o que você tem. Então faz 24 anos que eu estava trabalhando em um bom serviço. Porque rendia um money bom, nunca tinha recebido um salário igual aquele. Eu estava num gabinete muito bom e eu estava fazendo tudo que era conta do que eu poderia fazer. Logo aqui descendo, indo para as praias aqui de baixo, Palmarelo, eu estava fazendo uma casa boa. Eu tinha uma casa paulista também, não ruim. E eu estava dizendo, tudo que eu quero, Jesus. Recebendo a palavra verbo da vida, a igreja poderosa, os pastores maravilhosos. Eu não era pastor. Eu disse, meu Deus do céu, é muito bom cultuar desse jeito. As coisas dando tudo certo. Terreno, fazendo uma casa boa. E de repente eu estava lá construindo a casa e eu disse, você não ficará aqui por muito tempo. Eu já fiquei frio. E para encurtar a história, eu fui para o gabinete, eu não sei se era numa terça, era num dia de semana, não era na segunda. E quando eu chego lá, que eu começo a orar, de repente uma visão, bem clara, aberta. Como uma ave saindo de onde eu estava, voando. E sumiu rapidamente, porque geograficamente Paulista, lá no setor dos vereadores, tem uns gabinetes que dá para aquela mata lá, onde, vocês não conhecem, mas é onde era a baia do cavalo, dos cavalos por sangue, e onde tinha, o Unibó fez lá lugar de treinamento. Eu conheço tudo geograficamente, porque morei lá, nasci por lá. E quando sumiu, eu parei, estava sozinho no gabinete, disse, Senhor, o que é isso? Ele fez, o teu tempo aqui é como o voo dessa ave. O que eu fiz? Perguntou, o que você fez, pastor? Eu tinha 3 dias de trabalho no gabinete, eu chegava, saía a hora que eu queria, que eu era chefe de gabinete. Eu desci, fui em uma serraria e fiz uma maquete de uma igreja, de um templo, de madeira, botei luz. Coisa linda, gente. Eu fiz, porque eu gosto de fazer. Deixei lindo. Aí, quando eu apronto, deixo em casa, a menina, papai, que igreja linda, o que é isso? Onde que é isso aí? Eu digo, é um lugar que a gente vai construir. A menina, pai, onde é que é esse lugar? Eu não vou dizer nada. E eu nem sabia onde era o lugar também, não. Aí eu fiz um púlpito de madeira. E fiz um pequeno para culto nos lares. Papai, o que é isso? Cadeira também. Eu disse, pronto, aí o gabinete, a cadeira e os púlpitos. Pronto, falta só agora o lugar. Vou pregar num dia. Isso é bem rápido para você entender. Estou pregando.
E de repente o pastor chega e diz, tem um lugar aí que você vai ser enviado. Sim, senhor. Mas a questão foi, salário. Aí pesou. Saiu um salário muito bom na minha conta, Gessé José de Souza. Que salário bom, meu irmão. Lá tinha o salário bruto das 16 salários e meio para ganhar um salário agora pela igreja. Sim, senhor. Você é tolo. Você fez uma coisa que não deveria fazer. Eu estava dentro daquele gabinete sendo levado pelo um rio contrário. Deus teve tanta misericórdia que disse, eu vou te tirar, para tu não perder a tua chamada. Aí eu vou te dizer uma coisa para encerrar. Eu não tinha projeto da minha filha. Ela estava estudando em colégio particular, tudinho, minha esposa podia cursar uma faculdade. Mas quando eu chego com aquele salário na cidade que eu fui, Deus me deu o carro, as três formaram quase junto na faculdade. Aleluia. E nunca me faltou nada. Porque quando a unção profética pega você, que você sabe o que Deus está te falando, Ele vai custear aquilo que Ele fala. Não estou mandando ninguém largar o seu emprego. Por favor, pé no chão, cinto. Isso é algo muito sério que eu estou te falando. Agora, por que eu posso falar alguma coisa sobre a unção profética? É porque deu certo comigo? Não, é porque eu estava crendo que aquilo estava impregnado dentro do meu espírito como rema. Eu estou dizendo. A minha esposa disse, sim, minhas filhas, sim, papai. Nós iremos para onde você vai. Amém. Agora, que privilégio, né? Milagres acontecendo que eu nunca vi acontecer durante a nossa chamada. Por isso que eu digo, é um tempo para nós expor algumas coisas que acontecem sobre o que o Espírito Santo faz. Você já viu um morto ressuscitar? Quem viu aqui um morto ressuscitar? Estou falando isso publicamente, que está sendo gravado, mas tem muitas testemunhas sobre o que eu vou falar. Quem viu um morto ressuscitar? Pois eu vi uma pessoa morta, uma não, duas ressuscitar. Por isso que eu falo dessa palavra com precisão. Eu sei o que eu estou dizendo. Isso no bairro que eu morei. A história foi ampla para todo mundo. A igreja grande. Você vai falar isso? Vou. Minha esposa fazia parte da comissão de visita aos enfermos. Eu cantava no coral que tinha quase 80 pessoas, então a igreja era grande. Nessa época não existia Verbo da Vida em Pernambuco. De lá foi quando eu fui visitar em Campina Grande. E uma mulher que carregava o diagnóstico dentro da bolsa, que não queria passar a autópsia, é isso que fala? Não é quando morre? Ela tinha escrito para o médico que ela disse que no corpo dela não podia ser cortado. Irmã Manuela. E um dia, na oração da manhã, ela entrou em óbito. 8 da manhã, que ela chegava de 7 horas. Eu trabalhava ao lado da igreja. 9, 10 horas, liguei para o pastor, vai chegar. O pastor não deixa ninguém entrar, por causa de carro, tumulto, etc. A igreja era murada, e eu segurando a barra. Mas 12 horas e mais ou menos 40 minutos, eu levando calmante para aquela multidão de irmãs, pessoas chorando, outro gritando. Deus me trouxe uma visão. Diga, visão. O que é que eu vi? O que é que você viu, pastor? Eu vi um mar bem agitado, um barco cheio de gente, bem diferente. Eu fui para a internet para descobri que era exatamente a forma que Deus mostrou. Eu peguei na internet e disse, eu quero saber como que barco Jesus andava. Rústico, largo, meio... E de repente o homem se levanta e diz, diga à tempestade que se acalme. E quando disse tempestade, a mulher foi e se levantou. Ela já tinha sido checada por pessoas que trabalhavam na área profissional, como chefe de enfermagem, em um hospital grande que tem em Recife, que sempre eu lembro, fica ali perto da restauração. Tinha duas lá, chefe de enfermeira, checou, disse não, botou, tampou o nariz, disse ela chegou o tempo dela, coração inchado. Só que Manuela saiu, quando ela se levanta, põe um friso, nunca esqueço o jeito, começa a cantar, dizer o lugar era muito lindo, e começou a evangelizar comigo por muito tempo na campanha evangelizadora. O médico fez o exame e disse, seu coração está como de criança, ela morreu no tempo certo, lá com seus 80 anos. Deixa eu te dizer, você não vai buscar e andar atrás disso. É o momento
que a unção vai se manifestar na sua vida. Eu não estou dizendo isso para você estar me chamando para ir para velório, para... Ó, irmão. Eu estou dizendo isso que nós, quando não esperamos, o poder de Deus pega. Também socorri um menino, 3 horas, duro, estava azul o menino. A irmã, não, mas eu quero que leve. Eu botei num carro, meu carro era um carro antigo, que eu fazia a construção da igreja onde eu pastoreei. E eu botei atrás, disse, eu estou correndo um crime, né? Sei lá, botar uma pessoa morta, né? E a mulher não, e a mulher agarrada com ele todo duro. Quando chegou na porta, junto da porta do hospital, lá, Jesus vem cá, deu um freio no carro e disse, Jesus está aqui. Em nome de Jesus. Quando a maca chegou, o menino, o médico disse, não tem, ele mandou para casa de volta. Está um rapaz. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou falando isso, amados, eu não sou mais santo que você. Eu só estou te dizendo, porque quando nós lemos a palavra de Deus, que alguém ressuscitou no Velho Testamento, no Novo Testamento, a gente fala, que santo é esse homem? Ei, somos iguais. Diga sim, temos o mesmo Espírito Santo. Só que eu quero dizer uma coisa para você, lindão. O Espírito Santo vai te pegar. Isso que eu estou te falando é muito sério. E Deus vai fazer milagres. Se nós pregamos aqui que Deus vai fazer milagre, que tipo de milagre você espera que Deus faça? O tipo de milagre que Deus quer que você faça é o que Jesus fez na sua trajetória. Amém? O relógio disse que eu pare. Mas eu quero dizer uma coisa, a voz profética, a unção profética, não vai parar até que Jesus leve a igreja. E nós não iremos ficar fora, porque se nós falarmos não, Deus vai realizar isso para aqueles que crêem. E se estamos juntos, porque todos não podemos crer junto nisso. Diga amém. Então você vai receber instrução. Pega esse resto desse texto de Ezequiel e começa a ver como Deus tratou com o profeta e como que o profeta fez e as coisas aconteceram. Amém? Isso foi forte para vocês? Ficaram me olhando assim como que... Querida, deixa eu te dizer. Não há nada impossível para Deus. O que eu vejo aqui, eu estava falando hoje algo, mas eu tenho que dizer só, dar 2 minutos. O que eu vejo aqui, amados, eu vejo espiritualmente, não vai dizer que isso vai acontecer no natural, senão o teto cai na nossa cabeça, mas espiritualmente, se largando de um jeito que ninguém vai poder frear. Ninguém vai poder deter essa obra. Me desculpe, gente, se sai pessoa, se chega pessoa, ninguém vai deter o crescimento nesse lugar. Isso é profético. Isso é Deus que está falando com a gente, alertando a gente todos os dias. Como que diz? Noé, vai chover. A arca está pronta? Diga amém. Porque vai chover vidas aqui, milagres aqui. Irmão, deixa eu te falar, eu vou falar isso. Tem pessoas que é conhecido o mundo todo porque sabe chutar uma bola e botar lá naquele quadrado, mais ou menos. Aí o mundo todo veio milhões de dólares para aqueles caras tão ricos. Querido, nós não queremos dinheiro, não. Nós queremos que o mundo se dobre diante do Senhor. Quando aquilo que médico não pode fazer, venha fazer. Eu não encerrei dizendo, mas eu estou hoje num colégio, estudando de volta. Diga onde? No hospital. Eu nunca trabalhei em hospital, irmão. Até para tomar injeção eu corria. E hoje eu estou dentro do hospital, junto com os médicos. Com as pessoas envolvidas em oração. Não dá jeito, chama o pastor Gessé. É impressionante. Eu estou dizendo isso, irmão, porque é o dia a dia meu lá no hospital. Eu vi milagre, pessoa levantando da cadeira de roda, porque já ia para o hospital para fazer. A menina levantou e no dia estava dançando. Pastor Jesse, eu digo, muito bem, faça assim. Irmão, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Amém. Louvor. Rapaz, estava já quase vermelho ali para mim. Temos um culto daqui a pouquinho. Pastor, quer ministrar de museu oferta? Venha. Foram abençoados? Amo vocês.